Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E quem crê que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração? Amém. Feche os seus olhos. Santo Deus e Pai, nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor, para que Tu te reveles a nós por meio da Sua palavra. Que a Tua palavra nos traga luz, entendimento, discernimento. Que a Tua palavra, Senhor, nos inspire, nos aponte o caminho. E que estejamos sensíveis à Tua voz, Senhor, e prontos a atender o Teu chamado. Amado Espírito Santo, que haja neste lugar o espírito de temor diante de Ti. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Ontem eu vim participar da nossa rede de jovens e, uau, põe massa. Estava fantástico. Bom demais, bom demais. A Rede de Jovens está de parabéns. É um encontro excepcional. Muito, muito, muito acima da média em tudo, de ponta a ponta. E eu fiquei muito feliz pelo que vi acontecer na Rede de Jovens ontem. E o Gustavo, na hora da sua ministração, ele trouxe, mais no meio da sua mensagem, um texto onde ele passou a explorar bastante esse texto, e mal sabia ele que era já o texto que estava no meu coração para compartilhar com a igreja já há algumas semanas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11, Mateus 11, a partir do verso 28, Mateus 11, a partir do verso 28, do 28 ao 30. Eu vou ler e depois vamos tentar entender um pouco o que se passa nesse texto. Jesus usa as seguintes palavras: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e meu fardo que lhes dou é leve. Amém? Um pouquinho diferente da tua versão aí, né? Provavelmente. E esse é um texto que já foi muitas vezes pregado, citado, mencionado. Ele é um texto que normalmente as pessoas utilizam para fazer uma chamada, porque querem ver uma coisa. Eu vou me apropriar da pergunta que o Gustavo fez ontem. Tem alguém aqui que, por alguma razão da vida, se sente ou se vê cansado, se vê assim, está sobrecarregado, cansado? Tem alguém assim nessa condição? Levante a mão, por favor, só para ter uma noção. Olha aí, tem 5. Sinceramente, eu acho que tem mais. Quem assim tem se visto assim, pela vida, cansado, sobrecarregado, levante a mão, para eu ter uma noção aí. Eita, é bastante gente. Então percebam que o fato de estar cansado ou se sentir sobrecarregado pelas demandas da vida, não é uma coisa que acontece apenas com os ímpios, não é uma coisa que acontece exclusivamente com aqueles que não conhecem a Deus. Elas também nos visitam, elas também batem na nossa porta, e nós podemos sim, por conta das circunstâncias, estar nos sentindo assim também. Ninguém está imune, ninguém está isento, são coisas da vida. No entanto, eu quero convidar vocês a entender um pouquinho mais o porquê que Jesus usou essas palavras. Onde começa esse discurso, onde começa essa exposição, esse convite, esse chamado tão precioso de Jesus. Notem, no capítulo anterior, Jesus havia dado instrução aos seus discípulos
para que eles fossem pelas cidades, para que eles manifestassem as obras do reino de Deus, curar enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos, ressuscitar mortos e pregar o evangelho do reino de Deus, as boas novas de salvação. Ele então deu essa missão aos discípulos e os discípulos foram obedecer. E ele mesmo, Jesus, também faz esse mesmo movimento. Ele vai pelas cidades e ele faz essas mesmas obras que ele orientou os discípulos a fazerem. Mas o Senhor Jesus se depara com uma realidade. Como ele estava ali nas imediações das cidades da região da Galileia, e ele cita ali Corazim, ele cita Cafarnaum, são cidades da região da Galileia, eram cidades fortes naqueles dias, eram cidades bem estabelecidas, com um comércio pujante, eram cidades referência nas regiões. No entanto, o Senhor Jesus, ao chegar lá, se depara com um fato. Ele se depara com uma resistência fortíssima. E uma resistência por parte das lideranças do povo. Notem, nós estamos falando de povo judeu, um povo que vivia debaixo de uma religiosidade, um povo que estava familiarizado com a Bíblia, né? Familiarizado com a Torá, com os mandamentos do Senhor. Era um povo que conhecia. No entanto, ele chega lá e, até é interessante, os lugares mais significativos daquela cidade eram justamente as suas sinagogas, o lugar de encontro deles, onde os líderes religiosos ali ensinavam o povo. Até uma ocasião, eu pude conhecer lá Corazim, levei alguns irmãos comigo, os conheceram, e tem até hoje as ruínas das sinagogas, tanto de Corazim como de Cafarnaum, e especialmente em Corazim, tem lá uma cadeira de pedra, um tipo de um troninho assim, e aquela ali era chamado de a cadeira de Moisés, era onde o rabino, o chefe da congregação, ele se assentava para ensinar a comunidade, ensinar a Torá, ensinar os mandamentos. Ali era chamada cadeira de Moisés, e tem lá até hoje, né, um exemplar para quem quer conhecer. E em Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum. Jesus tinha uma casa alugada ali em Cafarnaum, morava perto da casa de Pedro. Isso é história, nos mostra, nos revela, nas escrituras dão esse endosso. Agora, o que Jesus fala a respeito dessa visitação nessas cidades, o que ele encontra naqueles lugares, é algo surpreendente. Primeiro, ele se depara com um povo cansado. Ele vê um povo atormentado. Um povo que não estava suportando mais as cargas. E que cargas eram estas? Essas cargas, elas vinham do sistema de religiosidade da vida deles. Havia toda uma prática que era montada da seguinte maneira: tinha-se a lei, né, os mandamentos, os objetivos da parte de Deus, mas para além da lei, esses religiosos, esses líderes, eles faziam a interpretação dos mandamentos, eles faziam a interpretação daquelas leis, e ao fazer a interpretação daquelas leis, eles criavam um monte de regras, um monte de coisinhas, de comportamentos, e diziam para o povo: vocês têm que fazer isso, isso, isso e aquilo. Era a interpretação deles, daqueles líderes religiosos. E eles foram trazendo mais e mais regras, e o povo começou a se cansar de tudo aquilo. Por quê? Vamos convir aqui comigo, né? Todo ser humano, quando o calo aperta, quando a alma está sendo esmagada,
Qual é o grito da alma de todo ser humano? A quem que ele busca socorro? Deus. Nessas horas até o ateu chama Deus. É para Deus que recorre na hora da angústia, na hora da aflição. Só que o homem perdido, o homem caído por causa dos seus pecados, esse descendente daquele Adão caído, nós, reflexo dessa natureza caída, nós, homens, na tentativa de buscar esse Deus, fizemos muitas loucuras. O ser humano, na ideia de buscar um Deus para depositar nele o seu descanso e ter refrigério na sua alma, começou a fazer loucuras. E uma das maiores loucuras que o homem fez foi tentar ele mesmo fazer Deus para ele. Isaías vai fazer e o salmista também, vai fazer uma exclamação, uma observação de uma coisa assim, que beira a insanidade. Ele diz assim: um homem sai, entra numa floresta e ele, com seu machado, corta uma árvore. Ele pega aquela árvore, carrega aquela árvore pesada, e como o tronco ele é relativamente grande, ele corta em dois. Fica 2 pedaços daquele mesmo tronco. A metade daquele tronco, ele faz uma fogueira, ele se esquenta, ele faz uma comida, cozinha o seu almoço, a sua refeição naquele fogo, daquela madeira que ele cortou. E a outra metade ele pega e começa, com a habilidade de artesão, ele começa a esculpir uma imagem, e com muita habilidade, com muita beleza, e depois de aquela imagem pronta, ele olha para aquela imagem e diz: tu é meu Deus. E ele se prostra diante daquele pedaço de madeira que ele mesmo esculpiu, e adora, e chama aquele pedaço de madeira de seu Deus. O texto bíblico vai chamar esse homem de louco, é insano. Ele esqueceu que algumas horas atrás aquilo era apenas uma árvore lá no meio do bosque. Como que aquela árvore, em tão pouco tempo, e com o uso da mão dele, se tornou um Deus para ele? Essa era a reflexão. Mas isso é o estado das almas humanas cansadas, sobrecarregadas, precisando de descanso, buscando Deus de alguma maneira, querendo encontrar Deus de todas as formas. E lá naquela circunstância do texto aqui, que Jesus vai fazer menção no capítulo 11, ele se depara com um povo que teve a possibilidade de conhecer a verdade dos mandamentos de Deus, mas estavam debaixo de um jugo de engano, de opressão, de um sistema religioso que oprimia de verdade e que deixavam eles longe da revelação do amor de Deus. No capítulo 23, se não me falha a memória, do mesmo livro de Mateus, Jesus vai falar a respeito daqueles líderes religiosos e vai dizer que aqueles homens, eles criam empecilho para que o povo pudesse acessar o reino de Deus. E criavam fardos tão pesados, um sistema de religiosidade tão pesada, que eles não moviam um dedo sequer para aliviar a carga do povo. Pelo contrário, eles botavam cada vez mais carga. E sabe o que eu quero te dizer com isso? Que se você não pense que isso era algo restrito àqueles dias. Isso acontece ainda hoje. Ainda hoje muitas pessoas confundem essa maravilha que é encontrar esse amor de Deus soberano e gratuito, e desfrutar dessa paz que há nele, confundem isso com uma vida de religiosidade.
Agora há pouco eu convidei vocês a nós fazermos um ato de justiça sobre a terra. Esse ato era saciar a fome de famintos. Não é um ato de justiça? Mas se você confundir e achar que você precisa fazer isso para ser salvo, você está botando um fardo sobre as suas costas, que não é por aí. Não é esse o caminho. Não existe absolutamente nada que nós possamos fazer diante de Deus que nos traga salvação. Não é pelos nossos méritos, é pela graça redentora, esse amor incondicional, suficiente para salvar a todos nós. Muitas pessoas, no afã de encontrar descanso, ouvem que ela deve ir para a igreja, para que na igreja então ela possa ter descanso. E aí muitos vêm, e muitos se achegam na igreja, e elas começam a participar das práticas da igreja, elas começam a se envolver com a programação que a igreja propõe, e mais, muitas vezes a pessoa começa a estabelecer um padrão moral para a sua vida, legal, um padrão de ética bacana, aprovado, e ela vai construindo a sua vida nessa normatividade que a igreja apresenta para ela. E eu quero te dizer que, embora essas coisas sejam importantes, é importante sim termos um padrão moral, é importante termos um padrão ético, conforme as Escrituras, mas eu quero te dizer que você pode fazer tudo isso direitinho, bonitinho, e isso ser apenas um fardo para você carregar, e o teu coração está longe ainda da verdade, longe de desfrutar da paz que há em Cristo Jesus. Aqueles homens apregoaram para o povo fardos pesadíssimos, insuportável. E quando Jesus olhou para aquele povo, para aquela multidão, seu coração se condoía. E muitas vezes o Senhor chegou a dizer, eles são como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela está fadada à morte muito rapidamente. Nenhuma ovelha consegue sobreviver no campo sozinha. Os predadores alcançam ela muito rápido. O lobo, né? Naquele contexto bíblico, o lobo, o leão, as hienas, qualquer animal daqueles poderia devorar muito rapidamente uma ovelha solta, sem a devida proteção, sem contar com a quantidade de doenças que uma ovelha facilmente contrai, e pragas que facilmente uma ovelha atrai, que para um pastor atento, com muita facilidade, o pastor protege a ovelha, ele tem os cuidados específicos que deixam a ovelha saudável, protegida e vivendo. Jesus olhou para aquela multidão e viu, são ovelhas que não têm pastor. O que eles têm são um bando de gente má, que querem se dar bem em cima deles, um bando de gente dominadora, que esmagam a alma deles, e eu quero libertar esse povo, eu quero mudar a realidade dessa gente, eu quero mudar a história de cada um. E o Senhor Jesus então, num determinado momento dessa fala, ele se volta para o Pai, numa conversa, numa espécie de oração, e dentro dessa constatação, ele dizendo, essas cidades que rejeitam, eu fiz tantos milagres, ele chega a dizer, se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que eu fiz aqui nessa cidade, Sodoma teria se arrependido. E olha que Sodoma é um símbolo de perdição de um povo. E ele se volta para o pai e disse, pai, eu te louvo porque tu não revelastes essas maravilhas do teu reino, de quem eu sou.
não revelastes a estes dominadores, a estes poderosos, que criam todo esse aparato institucional e que mantém o povo longe de ti, não tens revelado a eles, mas tens revelado aos pequeninos. Tens revelado agora a este povo que está com o coração em sofrimento, um coração sedento, necessitado. Sabe que o modus operandi de Deus não mudou. Deus continua fazendo essas mesmas ações ainda hoje. Não pense que o Senhor, Ele está preocupado em atender aqueles que se mostram religiosos, aqueles que se dizem doutores da lei, aqueles que se apresentam como, eu tenho uma espiritualidade, e empinam o seu nariz, e eu tenho conhecimentos. Não é este. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas aquele que com simplicidade, com humildade, com verdade no coração, se humilham diante dele e diz: eu estou cansado. Eu estou cansado. Deus, eu estou cansado. Deus, Pai, eu estou sobrecarregado. Não estou dando conta de tudo da minha vida. Eu preciso do teu socorro. É nesse momento que o Senhor Jesus estabelece um convite a todos. É interessante que esse convite ele é aberto a todos. Não tem homem ou mulher, preto ou branco ou amarelo, não tem rico e nem pobre, não tem o doutor ou o indouto. É a todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele chama. O Senhor está chamando e continua chamando hoje. E aí ele vai entrar num particular desse chamado que eu acho fenomenal. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe que esse descanso apresentado por Jesus aqui, não é simplesmente um descanso físico. Não é um descanso que você foi lá, trabalhou, semana inteira, ralou, e aí você está cansado e agora você precisa de uma rede para descansar. Não é você que fez exercícios físicos e queimou energia, e aí você está cansado e tem que repor suas forças. Não é desse descanso. O descanso é uma promessa desde a antiguidade. É interessante como Deus fez, quando Deus fez o mundo, toda a criação, a Bíblia diz que Ele fez em 6 dias. E no 7º, descanso. E Deus estabelece essa marca como um grande sinal para o seu povo. O sinal do descanso. Os homens, agora longe de Deus, os homens apartados de Deus, que não conhecem o amor de Deus, o que faziam? Trabalhavam como verdadeiros escravos de si mesmos, 7 dias por semana, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem férias, sem nada. Esse era o padrão cultural das nações, o padrão cultural da humanidade. E Deus vem e intervém nesse capítulo e Ele estabelece lá na base, no fundamento, no decálogo, nos 10 mandamentos. Quando Deus então instrui ao seu povo: 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º, vocês vão desfrutar do meu descanso. Tinha uma normatização física, é verdade, mas essa normatização, ela fala muito mais sobre as verdades espirituais que o Senhor quer revelar ao seu povo. A Bíblia apresenta que esse mundo, depois da queda de Adão,
esse mundo se tornou um lugar de labor. Esse mundo se tornou um lugar de cansaço. Esse mundo se tornou um lugar de muitas dores, sim ou não? Quem é que já sofreu dores fortes na vida? Quem assim pode dizer assim, olha, eu já chorei lágrimas pesadas. É próprio deste mundo. É próprio dos cansaços deste mundo, dos desgastes desta vida. Mas é este mesmo Deus que promete aos seus filhos entrarem no seu descanso. Há uma promessa escatológica, onde o Senhor Jesus, quando Ele voltar, a Bíblia diz que Ele vai inaugurar na terra um tempo de Shabat, um tempo de descanso para a terra. E nesse descanso todas as coisas são restauradas. A vida é restaurada, a natureza é restaurada, o mundo será restaurado, o planeta será restaurado, a natureza restaurada, nossas vidas restauradas por completo. É o descanso do Senhor. Há uma perspectiva profética, há uma perspectiva escatológica de um futuro, que semanalmente o Senhor nos convida pelo Shabat a nos lembrar dessa promessa. O Shabat é uma lembrança dessa verdade eterna. No entanto, o Senhor está também nos dizendo algo tremendo, que o descanso que é prometido a nós, na verdade nós não precisamos esperar Ele voltar para começarmos a desfrutar deste descanso. A palavra que o Senhor Jesus está dando àquele povo naqueles dias, e está falando a nós hoje: vocês estão cansados, estão sobrecarregados, venham a mim agora que eu já vou inaugurar esse descanso na tua alma. Que fantástico! Como que é isso, pastor? É quando você, por bondade e misericórdia de Deus, é apresentado a este amor divino, essa bondade divina, e você crê de todo o coração, você abre o seu coração e você vê a glória de Deus brilhando na tua direção, e não importa mais o que você sofreu ou está sofrendo, simplesmente a tua alma é tomada de um descanso. Pastor, mas eu estou passando por isso, por aquilo outro. Desaparece, não o problema, mas o sofrimento angustiante que o problema te causa, desaparece. E o Senhor dá descanso para a tua alma. É fantástico, é maravilhoso. Só que nesse contexto, para desfrutarmos genuinamente desse descanso, Jesus ensina, Ele fala, Ele aponta o que nós precisamos fazer. Pela orientação dos rabinos, dos fariseus, dos doutores da lei, eles precisavam obedecer aquela montoeira de regras. Irmãos, tantas regras, até hoje, os ortodoxos, judeus ortodoxos, carregam um bocado de regras. Só para vocês terem uma ideia, tem um mandamento na Torá que diz assim: não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. É um mandamento. Tem um porquê disso, tem um ensinamento, um princípio por trás deste mandamento. Tem um porquê, não é o caso agora, eu não vou explicar o porquê desse mandamento, mas só citando ele. Os ortodoxos, buscando interpretar esse texto, criaram o quê? Práticas. As práticas, para vocês terem uma ideia, nas casas deles, eles não misturam de maneira alguma carne com leite, de maneira alguma. Então esquece o teu estrogonofe. Esquece. Sabe aquele churrasquinho com aquele queijinho assado assim? Esquece. Não mistura.
Nas casas dos ortodoxos, eles têm uma geladeira para carnes e uma outra geladeira, de preferência do outro lado da cozinha, para leite e derivados. Eles têm um jogo de talheres para uma coisa, outro jogo de talheres para outra coisa. Houve um ano que eu estava lá e entrou um burburim enorme. Qual era o burburim? As águas que abastecem o país, boa parte das águas são coletadas do Mar da Galileia, que é água doce, um grande lago de água doce. E descobriram que tinha um povo lá pescando, usando pão de leite. E os ortodoxos, quando descobriram que estavam pescando no Mar da Galileia, lugar onde é coletado as águas para abastecimento das casas, sabe o que eles queriam? Que o governo mandasse secar todas as caixas d'água de todas as casas do país inteiro, porque poderia que tivesse um fragmento de pão, de leite na água deles, e aquilo poderia misturar com a carne e contaminaria tudo. Vocês estão percebendo a magnitude dessa interpretação maluca das Escrituras? O que os homens fazem de pesos de religião sobre as pessoas? O Senhor Jesus disse assim: eu quero propor algo para vocês, para que vocês desfrutem do verdadeiro descanso. Vocês precisam tomar sobre vocês o meu jugo. Tomar o meu jugo. O meu jugo aqui é uma metáfora. Que metáfora é essa? É sim uma metáfora correspondente ao jugo, sim, dos animais. Sabe a junta de bois? Quem já viu uma junta de bois trabalhando no campo? Aquele negócio que tu bota lá no pescoço para guiar os bois, né? Para conduzir os bois, aquilo lá chama-se, para nós gauchada aqui, é canga, né? Mas no termo bíblico é jugo. E é uma metáfora aqui, que Jesus está dizendo, o que os rabinos ortodoxos estão colocando sobre vocês é um jugo, uma canga, algo pesado, da maneira que eles estão trazendo para vocês, mas o meu jugo, eu tenho um jugo sim para pôr sobre vocês, e ele é diferente. Ele é diferente. Em primeiro lugar, o jugo aqui, ele pressupõe 2 animais. É uma junta, não 1, 2. E Jesus está dizendo o seguinte: o que está sobre o meu pescoço, eu quero convidar você a colocar sobre o seu pescoço. Vocês precisam aprender de mim. É um convite ao discipulado. É um convite de Jesus a que aquele povo se fizessem discípulos dele. E estivesse ao lado dele, suportando junto com ele o mesmo jugo. E aqui é interessante compreender, porque em outra parte, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para que nós não nos ponhamos em jugo desigual. O que era o jugo desigual? Era pegar na mesma canga, no mesmo jugo, e colocar 2 animais de tração diferente. Era um boi e um jumento, ou um boi e um cavalo. Não podia fazer isso, porque colocar animais de tração diferente debaixo do mesmo jugo, inevitavelmente promoveria feridas profundas, e um dos 2 provavelmente no animal de tração menor, de menos força, sacrificaria aquele animal. Por isso o jugo desigual era proibido nas Escrituras. Era um ato de misericórdia com o bichinho, com os bichinhos, mas certamente o Senhor estava querendo falar de algo muito mais profundo do que a misericórdia com os bichinhos. Ele está falando sobre as nossas vidas. Ele está dizendo que nós temos que tomar o jugo ao lado dele, ou seja, tudo aquilo que Jesus aprendeu
e sabe, nós precisamos nos colocar ao lado dele, para aprender dele e receber dele. É o convite que Jesus está fazendo. Ele está dizendo, não se importem mais com o sistema religioso que eles estavam querendo impor para vocês, dizendo que aquilo ali era a forma de vocês terem vida e terem paz e terem comunhão com o Pai ou terem salvação. Não, é eu que vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter todas essas dádivas que vocês estão necessitados, buscando. Vocês estão buscando paz, estão buscando descanso. E ali, nessa palavra, nesse desafio, nesse chamado de Jesus, para sermos discípulos dele, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Observe algo, em nenhum momento aqui o Senhor Jesus está barateando ou diminuindo o teor das Escrituras, o alto nível de comprometimento com os mandamentos de Deus. Não, pelo contrário, na Torá estava escrito, não matarás ou não assassinarás. E aí Jesus vem e diz assim, olha, eu vou dizer algo para vocês. Lembra o que foi dito? Não matarás, não assassinarás? Eu, porém, vos digo que se no teu coração tu desejares a morte de alguém, se no teu coração tu odiares alguém, tu já te fizestes assassino. Lembra o que foi dito? Não adulterarás? São as palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher, vale a mulher olhar para o homem também aqui, tá? Se você olhar para a mulher com a intenção impura, o que é a intenção impura? É aquela ideia, o cara olha para a mulher e pensa, se ela der bandeira para mim, eu vou conferir o lance. Entenderam? Já viram isso acontecer aí fora? É a intenção impura, é o olhar com a intenção impura. Jesus disse, você não precisa ir aos finalmente, ao ato em si, para você se categorizar como um adúltero, basta você estar com isso dentro de você, isso ser a tua verdade real, aquilo que está dentro de ti. O que o Senhor Jesus está libertando o povo é de viver de aparências e chamando o povo a viver a verdade. Não basta você ter uma religião, não basta você frequentar uma igreja, você assistir cultos, ou entregar seu dízimo, ou dar uma boa oferta. Não basta você ter um padrão ético legalzinho. Não é isso. Não é isso. É a verdade do interior, sendo rendida aos ensinamentos de Cristo, sendo transformada pelo caráter dele, mudando o nosso. Eu me coloco ao lado dele, e ele vai comigo, me mostrando as suas verdades eternas, e eu vou sendo transformado dia após dia, vez após vez, situação após situação. A chamada de Jesus é tremenda. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Aqueles religiosos eram altivos, eram soberbos, eram prepotentes. Jesus está se mostrando como o verdadeiro mestre que ensina com humildade e com muita mansidão. Resultado: encontrarão descanso para as suas almas. Descanso. A promessa se cumpre. O descanso agora aqui não é apenas o dia do Shabat. O descanso agora aqui não é a promessa escatológica do porvir. O descanso aqui é agora, hoje. É você poder acordar todas as manhãs. Não importa se o dia lá fora tem sol, chuva
ou chuva de canivete, você acorda com o seu coração transbordante do shalom de Deus. Você está no descanso dEle, você está na plenitude dEle, você tem a paz que excede todo entendimento. Irmãos, isso é uma loucura, porque tem vezes que a vida está punk, tem ou não tem? Tem vezes que a vida está assim, meu pai, prova de fogo do último grau, e a gente às vezes nem entende o porquê daquilo, mas quando você se volta para o Senhor, hoje de manhã me acordei muito cedo, e fui lá para o meu quarto de oração, meu escritório, irmãos, meus joelhos ainda não tinham tocado no chão, e as lágrimas já estavam caindo, e não era um choro de angústia, não era choro de medo, de tristeza, mas era um choro de uma alegria do Espírito que eu não sei explicar. É o descanso do Senhor. Está cansado? Sobrecarregado? Tem descanso de Deus para a tua alma. Ele não está falando para o teu físico, Ele está falando para a tua alma. Você vive se debatendo na vida, vivendo sem sentido, vivendo sem propósito, tentando encontrar um porquê de viver. Ele está dizendo a você: eu tenho descanso para ti, mas você precisa aprender de mim. Você precisa aprender de mim, diz o Senhor. Mas não se preocupe, o que eu tenho para ensinar a vocês e que vai mudar a vida de vocês é um fardo bem leve, bem tranquilo de suportar, bem mais leve do que a religião, seja ela qual for, propõe para que você possa ter a paz de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Amém?